O Internacional é superado por 2-0 pelo Fluminense dentro do Beira-Rio. E gurizada, que fiasco. Muito bem, meu nome é Felipe Jobim e estou aqui para repercutir a derrota por 2-0 para o Fluminense. Esse vai ser um vídeo curto, tá? Porque não é um jogo onde tem muito o que se analisar. Porque a gente pode já cravar que em junho o Internacional abre mão do Campeonato Brasileiro. São 11 jogos disputados e apenas 11 pontos conquistados, apenas 2 vitórias e 33% de aproveitamento. Eu não vou ser lunático de projetar que o Inter pode se recuperar no campeonato. A gente vai ter que esperar um milagre. A gente vai ter que esperar que o Inter bata novamente o recorde de jogos invicto na competição, para aí sim poder sonhar com coisas grandes no campeonato. É muito pouco que em junho a gente esteja falando de abrir mão do Campeonato Brasileiro, da principal competição nacional, para disputar as Copas Libertadores e do Brasil. O Internacional, ele hoje fez uma exibição que não condiz com a sua história. No primeiro tempo não tem muito o que dizer, porque o Inter não existiu no primeiro tempo. O Internacional não jogou no primeiro tempo. O Inter não tentou absolutamente nada e não conseguia criar, não só pela sua ineficiência na questão de foco, na questão anímica, na questão, enfim, usem o argumento que vocês quiserem na questão do foco e também na questão tática. O Internacional foi engolido no primeiro tempo pelo Fluminense, não viu a cor da bola, 1-0 foi pouco no intervalo, e aí a gente vai para um segundo tempo com a esperança, né, de que o Inter acorde finalmente e naquele discurso, né, que D'Alessandro, Fernando e Vitão já falaram de que só joga quando começa a ficar complicada a coisa, né? Quando a água bate na bunda. Bom, vamos ver se no segundo tempo o Inter toma vergonha na cara. E para nossa surpresa, não, o Internacional não tomou vergonha na cara, porque o segundo tempo começou como o primeiro acabou, com o Inter ineficiente, com o Internacional completamente amorfo na partida, sem poder de reação, sem talvez uma questão de foco, de disciplina tática. Foi começar a ter alguns lances de perigo, alguns lances onde podia talvez ensaiar uma recuperação, uma indignação ali pelos 20 minutos, 17 minutos do segundo tempo. Mas durou pouco tempo porque nesse melhor momento do Inter na partida, que não foi nem por mérito do Inter, e sim porque o Fluminense começou a deixar o Internacional jogar, a gente toma o segundo gol num chute completamente despretensioso. Eu digo que foi um gol culposo porque o jogador do Fluminense não tinha a intenção de fazer o gol, ele chuta e a bola desvia 2 vezes e acaba traindo o Antony. Foi falha do Antony mesmo assim, mas teve esses 2 desvios. E aí com 2-0, bom, aí com 2-0 acabou o jogo, porque o Inter tentou, o Inter foi pra cima, né? Mas aí é muito mais a questão de perdeu por 2, perdeu por 3, perdeu por 4, não tinha uma organização, tinha volume, mas não tinha perigo, então o Fluminense deixou o Internacional jogar porque viu que ali não ia sair nada, o Inter não tinha nenhuma questão de organização tática para ensaiar uma recuperação e termina assim 2-0 para o Fluminense no estádio Beira-Rio. E agora, antes da parada para o Super Mundial, a gente tem um compromisso ainda contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, lembrando que agora a Arena MRV tem gramado sintético, ou seja, a bola vai rolar diferente, vai correr diferente, enfim, todo aquele blá 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 que a gente sabe quando temos jogo em gramado sintético. E as chances do Inter ir para a parada do Super Mundial, 1 mês sem jogos no Z4, ele existe. Esse cenário, ele é real, ele existe. Hoje, dia 2 de junho, não é um exagero dizer que o Inter corre sim riscos de entrar no Z4 e ficar lá 1 mês, porque a gente vai ter esse jogo contra o Atlético Mineiro e depois só lá em julho. E isso vai ser um terror, isso vai ser um pesadelo, porque vai pesar o ambiente, vai tensionar o vestiário, é algo que o Inter não se pode dar ao luxo
de acontecer, porque a gente tem duas Copas. Bom, a gente está definindo que o Inter não vai mais brigar pelo Campeonato Brasileiro, vamos jogar pelos 45 pontos e focar 100% nas Copas? Legal, mas para isso acontecer, para a gente ter alguma chance de sonhar com o título da Copa do Brasil ou da Copa Libertadores, o ambiente precisa estar leve, o ambiente precisa estar destensionado, precisa estar tranquilo, e para isso acontecer, a gente não pode entrar no Z4, porque um time como o Inter, um time grande como o Inter, um time com projeções, com muito potencial que o Inter tem, quando ele entra no Z4, a questão mental começa a pesar e aí é um vórtice bem difícil de sair. Então, se a gente quer sonhar com a Copa do Brasil e com a Copa Libertadores, a gente precisa estar pelo menos na metade da tabela do Campeonato Brasileiro, mas para isso acontecer a gente precisa levar o Campeonato Brasileiro a sério, a gente precisa levar o Campeonato Brasileiro à principal competição nacional, como ela deve ser levada. E agora eu quero a tua opinião, quero que tu comente sobre o jogo, fale o que você acha desse futuro do Inter no Campeonato Brasileiro, porque eu particularmente não vejo mais futuro, pelo menos em 2025, da gente brigar por coisas grandes. Acho que inclusive se sonhamos com uma vaga na Libertadores de 2026, ela passa por um título, seja da Copa do Brasil ou da Copa Libertadores. Se a gente, com o desempenho que temos no Campeonato Brasileiro, não sei se a gente consegue se classificar. Mas é isso, gurizada. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Tá certo? Tamo junto e até a próxima.